Síria, essa mesma Síria é a qual pagava um tributo a Davi. Era a mesma Síria que no reinado dele todo, do começo ao fim, ele pagava a ele esse tributo, porque ele vivia sob submissão a Davi. Então, após a morte de Davi, após a morte do seu filho, ele conseguiu conquistar a sua independência novamente. Ou seja, ser uma potência novamente. Ser um reino temido. Ou seja, uma nação temida. Esses mesmos sírios eram citados na Bíblia também como arameus. Estes arameus são um povo que era praticamente bem temido, porque ele podia fazer muitas coisas com as outras nações. Então, entretanto, esses sírios, havia um homem chamado Naamã. Naamã, quem era Naamã? Naamã era um comandante, era um capitão. Abaixo do rei da Síria, ele era o rei que comandava aquele exército. Ou seja, ele era um homem respeitado. Ele era um homem que, onde ele chegava, todo mundo abaixava a cabeça e batia sentido para ele. Ele passava e era o exército dele todinho comandado por ele. Tudo que as tropas tinham que fazer nota a ele. Porque ele era o comandante. Ele era o capitão. E naquela época, quem comandava a Síria era também o rei Ben-Hadad, ou Haddad II, a qual reinou entre 860 a 842 a.C. Ele veio com um sistema de mudança no povo. Ou seja, como é que ele trabalhava? Ele trabalhava assim. Ele investia na cidade que estava dando lucro. Ele passava a fazer um arrastão. Ele chegava, pegava as suas riquezas, pegava escravo e fugiam para não tomar dano. Então, ele praticava a razia. Do grego passado para o português, era a razia. Ele chegava no povo e para si o tomava. Então, como é que era comandada as tropas deles? Era de 10, 50, 100 e 1000. O comandante, ele pegava um degel, não um salim, um oficial, que era 120 homens que ele comandava. O general era o degel, que era um exército, uma divisão de exército com mais de 1000 homens. E Naamã, ele comandava tudo, ou seja, eram milhares, era o Dagalim, eram milhares de pessoas que ele comandava. Então não era uma pessoa pequena, ele não era uma pessoa que era vazia, que passava e ninguém olhava para ele. O que aconteceu com Naamã? Naamã era um homem de grande porte, bem respeitado, mas porém ele era leproso. Um comandante, bem vimos que ele é vestido praticamente dos pés à cabeça. Então praticamente ninguém sabia que ele era leproso, a não ser o rei e os seus servos na sua casa. Praticamente ninguém sabia, porque um leproso, ele era digno de pena naquela época. Ele era para ser retirado. Ele era para viver em aldeias de leprosos. Ele era para viver excluído. Não era para ter família, não era para ter parentes, não era para ele não ter nada. Mas mesmo assim, por livrar os sírios, este homem, ele ainda comandava. Então por isso mesmo, ele era leproso, que a Bíblia faz um notório no primeiro versículo do capítulo 5. Ele fala, ele era leproso. Algo nele incomodava ele. Incomodava, porque ele chegava em casa, todo mundo dava 2 passos para trás. Porque sabia que ele tinha lepra.
Quando ele ia se apresentar ao rei, ele ficava lá de 2 metros para lá, para se apresentar ao rei, porque ele era leproso. Então incomodava ele estar na frente de milhares de homens, comandando milhares de pessoas, porém leproso. Aleluia. Ele não estava purificado, ele estava por dentro uma podridão, porque sabemos que uma lepra, ela come a pele, ele deixa a pele como se fosse um lixão, de tanto fedor, e ele se sentia incomodado com aquilo. Ele falou assim: não, rapaz, como é que eu posso comandar um exército? Então sabemos que ele tentou de várias formas fazer jeitos para sua pele voltar atrás. Como nos últimos versículos dessa passagem, fala que ele tentou com Ramã, que era um Deus que ele tentava adorar, num ritual, fazia vários rituais para tentar purificar a pele dele. E bem conhecemos também como esse Ramã como Baal dos sírios. Ou seja, ele estava adorando um Deus pagão, um Deus da terra dele, dos feiticeiros. Ele tentava purificar de várias formas. E dessa forma, quando o povo, o exército, fez uma razia no reino norte de Israel, ele trouxe cativo uma menina. Esta menina que estava nessa cidade, tomaram por escravo. Esse escravo poderia passar para uma pessoa, mas tinha que comprar ela, tinha que merecer ela. E quem trouxe para eles foram os soldados sírios, que trouxe para Naamã. E deu a sua senhora, a sua mulher, para que ela o comandasse a menina. Ou seja, ficava a serviço da mulher de Naamã. Ficava ali na casa, limpando, varrendo. Mas esta menina era uma israelita. Era de uma cidade onde que existia um Deus vivo. E ela sabia, ela guardou no seu coração esta palavra, essa liturgia desse Deus. Ela guardou no seu coração. Até porque ela plantou uma semente no rei. Ela viu a situação do rei. Ela falou: peraí, mas na terra de Israel tem um profeta. Esse profeta, ele pode curar Naamã. Peraí, minha senhora, vem cá. Ó, na minha terra, se o Naamã estivesse lá. Por quê? Porque se ele estivesse lá, o profeta ia curar ele e pronto. A pele dele voltaria a ser de criança. Porque tem um profeta lá na minha terra. Meu Deus. Quando Naamã ouve isso da boca da sua senhora, da sua mulher, ele sai correndo atrás do rei. Ele pede para o rei que o rei libere a ele para ir em Israel, que faça um ofício para ele ir em Israel, para ele ser curado. Aleluia. Ou seja, a necessidade era tanta que ele saiu correndo. Ele correu ao rei e falou assim: rei, faça para mim uma carta para mim ir a Israel. O rei de Israel fala para ele, para o profeta vir me curar. E o que é que acabou acontecendo? O rei da Síria, ele fez uma carta assim, mas mandou para o rei. A carta dizia assim: então, logo após, virá meu servo para que o cure, da lepra. No versículo 7. Quando o rei de Israel olha isso, ele pega aquela carta, lê em voz alta, ele olha para aquele mensageiro e fala assim: você acha que eu sou bobo? O rei da Síria, ele quer contender comigo. Ele está mandando isso daqui pensando que eu sou Deus, que eu vou matar e vou ficar na hora. Ele pensa que eu sou o quê? Um profeta? Olha bem para minha cara, eu sou rei, eu não sou profeta. Começou a se justificar para aquele homem, e gritando, rasgando suas vestes. Aleluia. Porém viu o profeta de Deus passando por ali. A Bíblia diz que ele passava por ali e viu e ouviu que o rei rasgava suas vestes e gritava. Aleluia.
Tava passando um Eliseu por ali, por a frente. Passando, olhando assim, mas não, mas que alvoroço aquilo dali ali dentro? Vai ali, pergunta porque o rei está rasgando a veste dele. Fale para ele, para esse rapaz vir, que aí eles vão saber que tem profeta em Israel. Glória a Deus. Tem profeta ainda na casa. Tem profeta ainda na cidade, rapaz. Manda vir que ele vai aprender. Ele vai saber que existe um Deus. Esse Deus vai curar ele. Pode mandar vir. Então o mensageiro voltou e encontrou Naamã no caminho. Falou assim, rapaz, apareceu um profeta lá de última hora e falou assim, que ali. E aí? Leva Naamã a Eliseu. Observância. Não ficava perto do lugar. Não ficava perto. Você acha que é fácil chegar de Damasco a Dotã, onde estava situado? Acha que é fácil chegar? Ele percorreu 534 quilômetros de um canto a outro. 563, na verdade. Ele chegando lá, assim, rapaz, como eu vi esse Naamã, quando eu ver esse Eliseu aí, sabe o que ele vai fazer? Ele vai chegar perto de mim. Ele vai se levantar, vai estender a mão dele, vai orar o Deus dele, vai soltar uma magia em mim, eu vou ficar limpo. Rapaz, eu vou lá. Eu vou lá. Chegar naquele profeta lá, eu vou chegar nele, vou dar um dinheiro para ele, já era. Ele vai me dar a bênção que eu quero. Ele vai me abençoar. Chegando na mão. Eliseu, pouco preocupado com ele, ficou dentro de casa, mandou o servo dele, falou assim, manda Naamã se lavar lá no Rio Jordão. Aleluia. Observância. Rio Jordão não era um dos melhores rios. Não era daquelas águas cristalinas.